Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Melingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 101. A questão 101 ela é bem interessante, ela descreve aí uma imagem, né? Em relação à impressora, olha só, uma propaganda, né? Um anúncio em relação à impressora. Ela descreve a seguinte mensagem, né? Cópia rápida, fácil. Vai ser bom? Não foi? Aí um desenhozinho assim, né? Representando rapidez. Aí olha só. Aí a mensagem embaixo, né? Descreve o seguinte. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital no mundo, né? E olha só a pergunta da questão. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. Funcionando, né, como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico, o recurso da linguagem verbal que contribuiu para esse destaque, que contribui para esse destaque, é o emprego do que, né? O que vai contribuir aí para esse destaque? Olha só. O termo fácil no início do anúncio, com foco no processo. B. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. C. Das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. D. Da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade ou E. Da locução do mundo associada a melhor, que quantifica aqui no caso a ação. Pause o vídeo, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar também, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, se vocês marcaram aí a letra C, vocês acertaram. Olha só, por quê, né? Se a gente for analisar o texto, a imagem, ela tem a seguinte expressão, né? Vai ser bom, né? Entre aspas, aqui no caso, não foi. Então, aí, essas locuções aqui no caso, né? No futuro, em forma e verbal, no presente, vai apresentar essa rapidez aí, né? Demonstrar e representar, né? Essa persuasão, como a própria imagem, a própria pergunta, no caso, descreve pra gente, olha só, o recurso dessa linguagem aí, a maneira como ela foi utilizada aí, né, para contribuir o destaque aí, no caso, que destaque, né, da propaganda, o objetivo do anúncio aqui, né, no caso, a persuasão do anúncio aí, a maneira como é utilizada a palavra, as palavras aqui no caso, né, para convencer o leitor aí do anúncio, né, em relação ao produto, a propaganda aqui no caso, em relação à impressora, que maneira que vai ser utilizada aí, né, que é o principal objetivo da pergunta, que maneira que vai ser utilizada, como esse jogo de palavras aí vai representar o produto. Então, é exatamente essa daqui, no caso, né, letra C, a forma aqui, no caso, as formas verbais no futuro aqui, no pretérito aqui, no caso, em sequência. Então, essa maneira, olha só, né, que o próprio anúncio descreve, vai ser bom, não foi? Então, a pergunta, né, ou seja, vai ser bom no futuro, não foi aqui no caso, em relação a que ele quer demonstrar em relação à rapidez do produto. Então, essa é a maneira aqui de persuadir aqui no caso o leitor, né, quem for o leitor aí em relação ao anúncio apresentado, tá certo? Esse jogo aí de palavras, né, a maneira como essas palavras, esses verbos aqui estão sendo utilizados, que é exatamente essa, né? Esse jogo aí de futuro, de pretérito, aqui no caso, em relação ao anúncio, vai demonstrar aí a sequência aqui no caso da rapidez, vai representar a rapidez aí do produto anunciado, né? Interessante. Então, por isso que vai ser a letra C, tá bom? É em relação à maneira como é utilizada essa locução aí verbal no futuro e no presente, né, que vai representar o produto, né? A maneira como eles colocaram aí em relação a esse jogo aí de palavras, de verbos, que vai destacar aí a rapidez do produto em relação aqui ao anúncio, né? Que é a maneira que eles se encontraram aí de persuadir, né, no caso, quem está lendo este anúncio, tá bom? Por isso aqui no caso que vai ser a letra C, tá bom? Olha só por que não são as outras. A pergunta, né? O recurso da linguagem verbal que vai contribuir aqui no caso. Olha só.
O termo fácil no início do anúncio, como foco no processo, o termo fácil aqui no caso não vai ser em relação ao destaque principal. Qual que é o principal objetivo? Anunciar a rapidez do produto, não é? Se a gente for analisar, vocês vão de concordar comigo aqui no caso em relação à questão, se o principal objetivo do anúncio não é anunciar aqui no caso, né, em relação à rapidez, né, agilidade do produto anunciado, então não é somente aqui o termo fácil, né? E sim a rapidez do produto, que maneira que as palavras, os verbos foram utilizados aqui para convencer. Porque a própria questão vem trazer para a gente em relação à persuasão aqui no caso do leitor, né? É o consumidor aqui no caso. Então, por isso que não é somente o termo fácil, né? Olha só a B. Dos adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, não é somente os adjetivos aqui no caso, né? É que vai valorizar aqui em relação à nitidez da impressão, e sim a maneira como os verbos, as palavras estão sendo colocadas, tá certo? Por isso aqui que no caso vai ser a letra C. Vai ser em relação a esses verbos, a essas palavras aqui, né? E a maneira como elas foram colocadas. Olha só, D, né? Da expressão intensificadora, aqui no caso menos que, também não, né? Não é em relação a essa expressão menos que vai estar associada à qualidade, né? E nem aqui no caso a locução do mundo, né? E nem melhor que qualifica a ação. E sim a maneira como essas palavras estão, esses verbos estão destacados, olha só. E realmente faz um sentido, né? Fica, como se diz, uma expressão de rapidez, né? A maneira como essas palavras estão destacadas, esses verbos, né? Olha só, vai ser bom aqui no caso, né? No futuro e no pretérito aqui no caso não foi. Então, realmente fica um sentido aí de rapidez, de agilidade, né? É a maneira bem interessante aqui como eles destacaram esses verbos. Então, esse é o principal objetivo. Por isso, a certa aqui no caso seria a letra C. Das formas verbais, né, no futuro e no pretérito, ou seja, onde no futuro o vai ser bom aqui no caso, e não foi no pretérito, né, a pergunta, que vai aí, né, no caso em sequência, que vai apresentar a rapidez aí do produto, né, ao anunciante aí, vai persuadir ele em relação aí com a impressão de que o produto aqui, no caso a impressora, ela é rápida, tá certo? Então, é a maneira como é utilizado esses verbos, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Curtem, compartilhem, se inscrevam e divulguem conhecimento aí. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!